Caminhos da cidade de São Bernardo do Campo, e no episódio de hoje vamos falar sobre fé, sobre o papel da igreja na sociedade e dessa relação da igreja com o poder público para chegar cada vez mais perto das pessoas. Nesse episódio vou receber um grande amigo, uma referência, alguém que vive pelo que crê, não pelo que vê, alguém que tem a vocação de pastor e faz isso por amor a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo e, claro, a cada uma das pessoas, porque a palavra de Deus diz amar ao próximo como a ti mesmo. Hoje a gente vai falar sobre isso e é um prazer receber vocês que nos assistem. Por isso, aproveita agora, curta, comente, compartilhe, assina o sininho aí, clica no sininho para receber as notificações dos próximos episódios, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do bate-papo e do convidado de hoje. Meu nome é Bruno Gabriel, presidente estadual da Fundação Ulisses Guimarães aqui em São Paulo. 36 anos, moro e amo essa cidade de São Bernardo do Campo e tenho muito orgulho de fazer parte deste grande movimento que é a Fundação, para a gente inspirar pessoas para serem melhores todos os dias. E hoje eu recebo aqui ele, Messias Gonçalves, mais conhecido como Pastor Messias, um amigo, alguém que vou ler a colinha aqui para não me perder, tá, gente? Ele que é formado em teologia, é capelão, estudante de filosofia, ele que trabalha com contabilidade para entidades filantrópicas, nasceu em São Bernardo, é casado há 7 anos, tem um filho de 5 anos e ele entende as dificuldades, os desafios que as igrejas independentes e entidades filantrópicas independentes passam e ele busca, no seu dia a dia, ajudar e apoiar a cada uma delas para se regularizarem. Enfim, ele vai explicar para a gente melhor aqui, mas eu estou muito feliz em receber nos estúdios do podcast aqui do Caminhos da Cidade, meu amigo, meu irmão na fé, Pastor Messias, seja muito bem-vindo. Olá, Bruno, tudo bom? Obrigado por essa oportunidade de estar com você aqui, honrando esse projeto, também fazendo parte desse podcast, Caminhos da Cidade, sabendo que a fé também ela faz parte dos nossos caminhos, né? O caminho com Deus é um caminho de fé. É por isso que ele diz no Salmo 105 que lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho é a palavra dele. Então, muito obrigado por estar com você aqui hoje, né? Obrigado por estar fazendo parte desse projeto. Podendo falar um pouquinho da nossa cidade, a gente que nasceu na cidade, faz parte dela aí aos meus 27 anos de idade. Então, muito prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, que legal, viu? pastor. Eu fico muito feliz de te receber aqui. 27 anos, muita história para contar. E eu acho que para essa galera que vai acompanhar o Caminhos da Cidade, essa proposta que a Fundação Ulisses Guimarães traz, pastor, da gente discutir a cidade. A Fundação Ulisses Guimarães é uma entidade também sem fins lucrativos. Ela tem um propósito muito legal que é criar conteúdos para que as pessoas elas possam estudar, para que elas possam adquirir conhecimento. A FUG ela sempre diz, educação liberta. E esse é o propósito da FUG, trazer conhecimento, informação. E o que a gente está fazendo aqui hoje, para cada um de vocês que vão nos acompanhar durante todos os episódios que vão surgir, é falar sobre isso. É como o conhecimento, como que a informação, a boa informação, pode trazer para a gente clareza e entendimento, até para que a gente possa tomar decisões, possa se portar de uma forma diferente. E essa é a proposta do Caminhos da Cidade, desse podcast. A gente falar sobre São Bernardo do Campo, sobre os desafios que existem, mas quais as soluções que a gente pode apresentar? Sabemos que existem desigualdades, mas como combatê-las? Desigualdade se combate gerando uma igualdade de oportunidades. É nisso que a gente acredita. E conversar com você é uma oportunidade da gente apresentar informações, um conhecimento diferente para quem não tem a vivência que você tem. Mas antes de qualquer coisa, pastor, responde pra gente, quem é o Pastor Messias? Pastor Messias hoje é um jovem sonhador que colocou Deus na vida como fé, como base, como estrutura, como algo que coloca como vocação. Sou filho de pastor, neto de pastor, cresci dentro de uma família sacerdotal. O que eu tenho de idade, meu pai ele tem de pastor. Uau. Minha família praticamente toda cresceu dentro do evangelho protestante, do cristianismo protestante. E a gente cresceu com uma base de fé acreditando no que Deus ele pode fazer. Hoje, atualmente falando, há 7 anos eu exerço o ministério pastoral. Dirigi um período de igrejas durante 4 anos, fiquei 2 anos e meio fora ministrando em diversas igrejas, etc. E há 5 meses eu retornei ao pastoreio, né? Então hoje a gente cuida de vidas, cuida de pessoas. Eu me tornei pastor novo, casei aos 20 anos de idade. Com 21 anos a gente já assumiu uma igreja, aprendeu a cuidar de pessoas. Pastor. E tudo isso foi sempre feito por amor, pela vocação e pela chamada que Deus colocou sobre a nossa vida, né? Hoje a gente vem
diferenciando, né, a lógica e a estatística, porque ao falar pastor, todo mundo já pensa aquele senhor de Exatamente, idade, aquela cara. pessoa mais ranzinza, aquela pessoa mais sistemática, né, porque a gente vem de um período de igrejas que os pastores, eles eram essas pessoas, Sim. né, e hoje a gente vê a juventude, ela se proliferando, aumentando. Existe uma geração ascendendo aí com Sim. um propósito, uma visão, inspirado pelo Espírito Santo. Uma visão totalmente diferente e inspirada pelo Espírito Santo, né? Se você for olhar a Bíblia mesmo, você vai ver Deus vocacionando jovens. José Verdade. foi chamado José, para ser governador Daniel. jovem. Davi foi chamado para ser um rei jovem, ele foi Exato. consagrado aos 17 anos. Daniel foi chamado ainda na sua juventude dentro de Babilônia. E todas essas pessoas que passaram pela vocação da Bíblia, a Bíblia ela tem muitos relatos de jovens que a gente conhece e outros que a gente não conhece. Verdade. Porque tem algumas histórias que a Bíblia ela não conta em capítulos, ela não conta em livros, mas ela conta em 2 versículos, né? Então tem a história de Jabes, que foi um jovem que cresceu com uma grande dificuldade pelo seu nome, pela marca da sua vida, mas ele orou, ele buscou, ele colocou a sua vida no caminho da fé e Deus mudou a história Olha dele. só. Né? E hoje, como sendo um jovem pastor, sendo pastor há 7 anos, eu acredito que a juventude ela pode fazer a diferença, porque uma igreja que não vê a juventude como a continuidade, né, como o futuro para os próximos que vêm, é uma igreja que vai acabar e vai se findar. Né? Muitas igrejas hoje têm se findado porque não acreditam e não abraçam nos jovens e não abraçam as crianças. De repente, o final da estatística da vida vai acabando e a igreja não continua, acaba fechando, acaba se desfazendo, mas a juventude ainda está disposta a reerguer e levantar uma nova geração que vem para adorar o Senhor na sua integridade, por amor, por vocação e por vontade de fazer a obra. E hoje, Legal. podendo fazer parte disso, eu acredito que Deus pode mudar a nossa juventude. A juventude do Brasil não está perdida. A juventude da nossa cidade não está perdida. E o legal que você comentou aí, pastor, alguns nomes de personagens da Bíblia que fizeram parte da história e da mudança da humanidade, muito jovens. Muito Quer jovens. dizer, a juventude que existe na cidade de São Bernardo do Campo, inspirado por essas histórias, também pode ocupar esses espaços de poder. Sim. Poder sumir a governança. Eu escutei uma vez, eu não sei se você concorda, mas eu escutei um pastor dizendo assim: a sua cidadania no céu, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e você assume a responsabilidade de fazer parte do reino de Deus e ser um porta-voz desse reino, a sua cidadania do reino dos céus, ela não pode anular a sua cidadania na terra. Não. Porque a gente acaba sempre assistindo isso. As igrejas ou alguns pastores que têm uma ideologia um pouco diferente dizendo: não podemos nos misturar com política, não podemos falar sobre a cidade, a gente vai cuidar aqui da nossa igreja, do nosso jeitinho, mas vamos esquecer o resto. Eu acho que isso não é muito... O que você acha dessa visão? Se você olhar, Bruno, biblicamente falando, o propósito de Jesus nunca foi o povo ficar preso a um grupo pequeno de pessoas. Jesus, ele, em Atos dos Apóstolos, ele diz assim, ó: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e depois pregai na Judéia, na Galileia, até os confins da terra. O interessante é que Jesus está desmistificando o quadro da gente ficar só dentro da igreja. Hoje a gente precisamos ocupar todos os espaços que estão ao nosso redor. Perfeito. Porque a gente hoje, como cristão, como um base de fé, nós temos que olhar para o próximo. Né? Jesus falou que aquele que amar o próximo como a ti mesmo, esse daí ele não roubará, ele não adulterará, ele não fará nada. Perfeito. Então, como eu amar o próximo? Eu vou amar o próximo ocupando espaços que defendem a integridade do meu próximo. É verdade. Como que eu vou amar o próximo? Eu vou fazer situações, eu vou correr atrás de situações e até mesmo formas de não fazer com que o meu próximo venha a ser defraudado, a ser colocado menosprezado ou sendo colocado para baixo. Não, eu tenho que sempre fazer algo que seja melhor para o meu próximo. Com certeza. Né? Hoje nós estamos vivenciando dias em que a gente vê muita coisa acontecendo, né? Muitas situações sendo aprovadas que vêm contra a integridade física, vêm contra a integridade da vida, né? Vem trazendo métodos que acaba com a vida sem antes eu perguntar se posso acabar. A família. Tá entendendo? As famílias hoje estão sendo destruídas. E isso eu falo de modo geral, não só pela religião, Não, mas eu falo de modo geral.
Porque tanto no meio evangélico, no meio cristão, como no meio de diversas outras religiões, né, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser aberto também para todos. Claro. Né? No entanto, quando eu decidi estudar teologia, não me apliquei só ao cristianismo. Sim. Né? Eu apliquei uma teologia universal que ela abrange todas as religiões. Né? Então a gente acaba, teoricamente falando, conhecendo os demais também. Né? E como saber o que é certo, o que é errado, se eu não conheço? Exato. Então eu procurei ter o conhecimento disso para chegar hoje e montar uma base de fé. Hoje eu tenho uma base de fé firmada em Cristo, colocada a minha vida, a minha crença, a minha fé estabelecida na rocha que é Cristo. Porém, eu tenho diversos amigos e pessoas que a gente pode conversar abertamente sem ter aquele confronto de você é chato. Sem ser preconceituoso. Sem ser preconceituoso, sem você ser aquele cara radical sem ser aquele cara com a mente cauterizada. Porque hoje a gente vê muitas pessoas com mente cauterizada. De que forma? Só o meu pensamento é certo. E ela não dá espaço para ouvir outros pensamentos. E Jesus, ele sempre foi uma pessoa que veio contrariando as estatísticas. As estatísticas diziam, o leproso não pode andar em público, e nem muito sequer falar com Jesus. O leproso foi falar com Jesus e Jesus falou, eu quero ser curado. O leproso foi curado. Exato. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. E aquela mulher, ela era impura ao olhar da sociedade judaica. Mas ela tocou em Jesus. Automaticamente, pela lei, Jesus ficaria impuro. Mas quem tem poder para purificar não fica impuro. É isso mesmo. Então é isso que a gente precisa fazer, é olhar para as pessoas com o olhar de agregá-las, trazê-las para perto. O errado é a prática e não as pessoas. Jesus, ele nunca condenou as pessoas, e sim a prática delas. E como a Bíblia diz, não é por força nem por violência. Nem por violência. E tem algumas pessoas querendo impor, né? A gente erra muito, né? Eu cresci praticamente na igreja, eu posso falar isso com base de convicção, claro. Né? Que a gente cresceu num método em que as pessoas queriam mudar a gente da forma que elas achavam que era servir a Cristo. E elas não deixavam o Espírito nos convencer. Né? Então, hoje eu aprendi que a gente prega a palavra, quem convence é o Espírito. Pastor, e aí pensando isso, será que é por causa desse tipo de imposição que muitos jovens na sua fase de adolescência acabam saindo da igreja? Sim. Porque não se permite com que esse amor os envolva. E aí o grande desafio da igreja é como manter os jovens ali atraídos e amando a Cristo. Sim, hoje a gente... Porque você é um pastor jovem, o seu desafio também é esse, sim, né? Sim, conversar com os mais velhos, mas... A gente vê uma juventude muito muito distante de Deus e até distante da igreja, porque a forma que está sendo abrangida com a juventude é impondo a juventude a vivenciar aquilo que eles vivenciaram lá atrás. Né? Eu não menosprezo as gerações que vieram antes da gente, de jeito nenhum. Sabe? Mas a gente vê muitas pessoas que não tinham um conhecimento bíblico da forma que a Bíblia é. Sim. Jesus, ele falou que não era por força, nem por violência, mas era o Espírito que convencia. Né? Mas a falta de conhecimento dessas pessoas tornaram essas pessoas ignorantes. E por serem ignorantes com conhecimento bíblico, elas passaram isso para uma geração futura. E vai replicando. E isso daqui não parou. Né? E hoje, graças a Deus, a tecnologia ela aumentou. Hoje nós temos a informação na nossa mão. O que a gente está construindo aqui, né? E com essa informação que a gente tem em mãos, a gente entendeu que Cristo, ele permanece o mesmo, a sã doutrina ela permanece a mesma, mas ela não é daquela forma que eles pregavam ou mostravam pra gente. E sim de uma forma de graça, entendendo que a graça não é porque a gente está na graça, a gente vai vivenciar como a gente quer. Temos que ser a diferença. Nós, como cristãos, existem princípios, valores que são respeitados. Que a gente precisa respeitar. E eu hoje me baseio muito dentro disso, olhando para Cristo como uma base de fé, e eu assumo uma responsabilidade. É uma coisa que a gente vê uma grande dificuldade, e isso eu falo de âmbito geral, não só na igreja, mas em todos os outros âmbitos, é o jovem querer ter responsabilidade. É isso aí. E quando você vê um jovem querendo assumir responsabilidades, isso é uma dádiva de você ver. Nossa. Porque a nossa juventude, 90% está perdida. Total. 90% está se voltando para as coisas É o que diz as estatísticas lá, é a fase do nem. Nem trabalhar, nem estudar, nem nada. Nem fazer nada. Exato. E quando a gente vê um jovem querendo assumir uma responsabilidade... tem que cuidar, tem que trazer pra perto. Quer ela dentro da igreja, quer ela fora da igreja, quer ela dentro de um cargo público, dentro de qualquer outra situação... Isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser valorizado. Verdade.
Porque Concordo. um jovem querer a responsabilidade já é o governo do diferente, Espírito Santo. Né? A gente vive uma geração que, né, como dizia a minha avó, quer preguiça, quer comer? Quero. Vai buscar o prato. Quero mais não. Não quero mais não. Tá entendendo? E essa geração, ela é atual do dia de hoje. É boa. E um jovem levantar e querer dizer, não, eu quero comer e eu vou buscar o prato, é diferente. Legal, entendeu? legal. É isso que a gente faz hoje. Hoje eu, jovem, tendo a oportunidade de falar, né? Hoje eu com 27 anos de idade, eu prego, discipulo, ensino pastores com 40 anos só de ministério. Nossa. Né? A gente hoje senta para falar com eles e a gente agrega eles. Porque por muitas das vezes os pastores que vêm dessa naipe, dessa tanto tempo de pastoreio, o que eles mais precisam hoje é ser ouvido. Com certeza. Né? A gente vem de uma mente de algumas denominações grandes que elas fazem o seguinte, elas utilizam eles até o final e quando já não presta mais, elas dispensam ele. Perfeito. Né? E hoje eu, como jovem, eu posso dizer que eu tenho visto o abraçar dessas pessoas que elas têm isso no sangue, têm isso na chamada, e a gente se aproximar deles, dar a eles o conhecimento que eles não tinham, dar a eles a oportunidade que eles não tinham, é um despertar. Isso né? é lindo, cara. Eu tive uma experiência muito grande no Rio de Janeiro, porque quando eu fui pra gente fazer um trabalho lá voluntário, auxiliar algumas igrejas, e eu cheguei lá, todo mundo me julgou. Ah, é um jovem, o que ele tem para passar pra gente? É um jovem, que conhecimento que ele tem para nos oferecer, né? E uma semana que eu passei com eles, não queriam que eu fosse mais embora. Né? Então a gente vê uma experiência que falta isso, né? No meio evangélico, que é olhar para essas pessoas Perfeito. que estão sendo abandonadas. E pastor, aproveitando, acho que pra galera que nos assiste, e eu queria já pedir pra nossa produção aqui deixar uma enquete aí. Queria saber a opinião de vocês que nos acompanham até agora, aqui esse bate-papo legal aqui com o pastor Messias. A gente falou sobre a cidadania no céu não anula a sua cidadania na terra. Ou seja, todos nós aqui precisamos assumir posições, responsabilidades. Você concorda com isso? A sua cidadania no céu não anula a sua cidadania aqui na terra e por isso você tem que ocupar espaços de poder? Responde aí pra gente, quero saber o que você acha. E pastor, dentro das suas atividades, você tem uma que eu acho que é muito interessante e às vezes as pessoas elas não têm nem noção que isso existe. Eu fiz com o nosso time aqui da FUG, um mapeamento das igrejas evangélicas de São Bernardo do Campo. Só daquelas que têm CNPJ, nós conseguimos levantar mais de 700 igrejas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, ou o que a gente diz são independentes. Essas com CNPJ. Mas existe um número ainda maior de igrejas que não têm CNPJ, que não têm a sua regularização, a sua segurança jurídica, mas que estão abertas aí pelos bairros, pelas comunidades, pelas periferias ou pelas favelas da cidade, enfim. Tem muita igreja ainda nessa situação. Abre a porta para pregar o evangelho por vocação, mas não tem uma estrutura por trás. E às vezes as pessoas não sabem que é possível fazer isso de uma forma diferente, porque às vezes o pastor que está lá e que começou por vocação, por um arder no coração ali de fazer a sua missão, ele abre a porta e começa a pregar o evangelho. Mas ele às vezes não tem noção do que isso pode causar. De repente uma fiscalização passar, fechar a porta da igreja, criar uma vergonha para aquele ministério. E aí você hoje trabalha a partir de uma convenção, a partir da regularização. Explica para as pessoas porque esse é um papel que às vezes o poder público não tem essa sensibilidade. Eu não lembro ou não sei se existe hoje, por exemplo, nas prefeituras, um departamento que orienta as igrejas nesse sentido. Às vezes é muito mais assim, uma denúncia, bate a fiscalização e fecha a porta. Você acha que esse seu trabalho ajuda essas igrejas para sensibilizar o poder público? Mas conta um pouquinho, o que é isso para um pastor, uma pastora, alguém de um ministério que está nos assistindo agora, possa falar, não sabia disso. Como é que funciona isso? Vamos lá. A partir do momento que você inicia um trabalho de igreja, né, 90% inicia com um ponto de pregação. O ponto de pregação, para você que está nos ouvindo, é como se fosse um núcleo de pequenas pessoas. Pode-se começar no número de 5 a 10 pessoas. E esse ponto de pregação ele vai crescendo conforme a pregação do evangelho, Bruno.
Porque a palavra que a gente prega, ela muda. A palavra que a gente prega, ela transforma. A gente vê muitos testemunhos de pessoas que vieram do mundo do crime, vieram do mundo da droga, vieram de situações desfavoráveis, Sim. porque não tiveram uma ajuda desde criança e veio, de repente, passou na porta desse tal ponto de pregação, entrou, ouviu a palavra, foi comovido pela ação do Espírito Santo sobre a vida dele e resolveu mudar de vida. E esse ponto de pregação ele vai aumentando, porque essa pessoa que foi mudada, ela vai ser referência para as demais Vai pessoas trazendo que mais estão ao seu redor. pessoas. E de repente, ela vai trazendo mais pessoas e o grupo de pessoas cresce e se torna uma igreja, né? Então, a partir do momento que você abre, sai de um ponto de pregação, que pode ser numa garagem de uma casa, pode ser dentro de uma sala, Exato, na e sala. vai para um salão, você se torna uma igreja, né? E há um período de tempo que você pode atingir o salão como igreja, que é até 90 dias. Até 90 dias você pode atingir como igreja sem ter uma documentação. A partir daí, é necessário já você começar a correr atrás de uma documentação, a regularizar a sua igreja, né? Hoje, igual você falou, temos aí, vamos colocar aí, 50% de São Bernardo que não é regularizado, igrejas assim. Por exemplo, né? Pessoas com falta de informação. Sim. Pessoas que, às vezes, procuram um departamento da prefeitura, né? E dentro da prefeitura mesmo, as pessoas não sabem informar porque não lidam com essa situação. Né? E às vezes quando sabe informar, tem sempre alguém, um terceiro por trás do assunto. Sim. Mas o que chama atenção é que eles terceirizam esse trabalho e não colocam como centro. Não, nós vamos ajudar. Não há isso aqui, pelo menos aqui até hoje, eu não vim pelos 5 anos que eu trabalho dentro disso. Mas a gente vê que a informação que falta para essas pessoas hoje a gente tem levado. Então a gente hoje sobe em lugares remotos que a gente, né, consegue alcançar, pessoas que estão em comunidades e até pessoas, Bruno, que são com coração voluntário, que essas próprias pequenas igrejas que não têm ajuda nenhuma, elas ajudam o próximo em cesta básicas, ajudam o próximo visitando, fazendo presente, né? Até já tem um caso de uma igreja que tinha uma irmã que se disponibilizou para cuidar de um parente de uma outra pessoa que estava assim, enfermo e se disponibilizou para ser uma cuidadora, né, pelo conhecimento que ela tinha. Então a gente vê que essa ação é necessária. Só que a falta de informação, né, a falta de informação para essas pessoas levam elas a permanecer do mesmo jeito. E hoje o seu trabalho ajuda essas igrejas... Hoje a gente dá primeiro o entendimento para elas o que é ser uma igreja, né? Perfeito. Porque ser uma igreja não é só reunir um grupo de pessoas, abrir um salão e falar vamos cultuar, vamos adorar o Senhor. Ser uma igreja é a gente estar amparado. A Bíblia diz que a gente temos que ser obediente a todas as autoridades competentes sobre a gente, né? E hoje ser uma igreja no Brasil é estar dentro de um certificado, que é o CNPJ de uma igreja, sendo como uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, no fim de ajudar pessoas, né? Então, a igreja, quando ela passa a ter o conhecimento de que precisa estar legalizada dentro da lei, o primeiro passo, esse é só o primeiro, Bruno, não é todos os passos, o primeiro passo é a igreja ter o CNPJ. E aí, pastor, por exemplo, eu, Bruno, comecei uma célula em casa, se tornou um ponto de pregação no quintal, ganhou corpo, a gente vai alugar um salão, passaram-se os 90 dias, mas mesmo assim a gente ainda não tem recurso suficiente para abrir um próprio CNPJ, pensar numa conta bancária, é algo ainda feito muito pelo amor, não num caráter de empresa. Se eu não tenho condição de ter um CNPJ, explica pra galera aquela questão da cobertura que a convenção ela pode dar. Porque eu acho que isso, às vezes, você que nos acompanha e que tem essa vocação e tem feito esse trabalho evangelístico, às vezes não fica, eu nunca vou ter o meu CNPJ, eu fico com isso no pensamento, poxa, é caro, é difícil, é burocrático, eu não tenho caminho. O pastor Messias está falando aqui, ó, eu tenho um caminho. Eu tenho um caminho para te apresentar, para você se regularizar e construir. E independente se vai ser um CNPJ próprio ou não. Conta pra galera esse negócio da convenção. Sim, uma convenção hoje dentro do Brasil, né? Eu já trabalhei em uma instituição muito respeitada, respeito o trabalho até hoje, né? Por alguns problemas a gente não conseguiu caminhar mais junto, mas hoje trabalhar convenção
é você fazer parte de uma constituição, fazer parte de uma organização que te ampara. Primeiro, como ministro, né? Porque hoje a gente temos dentro do CBO, que é o cargo de ocupação brasileiro, que o pastor ou o ministro evangélico, ele é alguém que pode ocupar uma função e até mesmo ser um funcionário totalmente para isso. Então a gente hoje vê dentro do CBO esse espaço de ministro, de ter o reconhecimento de poder fazer uma visita no hospital como capelão, de poder ter a ida e o respeito de ser um pastor, de ser reconhecido diante da cidade. Aqui em São Bernardo a gente já viu isso, tem o reconhecimento do ministro. Então, a gente tem essa estrutura para o ministro, ajudando ele na educação cristã, né? Ensinando ele a falar bem, a se portar bem, não pensar não só no raso, mas também pensar no crescimento dele educacional. Para ajudá-lo, né? E também ele poder ajudar o próximo, ele ser alguém que pode ajudar o próximo. Então a gente trabalha a educação dele e também trabalha a regularização dele como ministro da igreja. A igreja dele passa a ser assistida pela nossa convenção e ter todo o nosso amparo jurídico, administrativo, contábil, para que ele possa caminhar por conta própria. O nosso foco é ampará-lo, né? É estender a mão para alguém que necessita. E o que a gente faz com isso? A gente ajuda ele, ampara ele, né, e forma para ele um documento que deixa ele amparado dentro disso. Quer dizer, ele fica sob uma cobertura. Ele fica sob uma cobertura, tanto espiritual como na assistência burocrática. Perfeito. Claro, e objetivo. Isso. Então, as convenções hoje dentro do Brasil, elas têm feito isso. É claro que tem convenções e convenções, né, mas o nosso foco hoje é ajudar essas igrejas independentes, esses pastores independentes, que por vocação, por chamada, né, foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para levar o evangelho para todas as pessoas. Alguns vão ser chamados por homens, mas outros vão ser chamados por Deus. E a gente precisa respeitar verdade. isso. Pastor, né? E aí quando a gente escuta tudo isso, a gente vê esse movimento das igrejas, e graças a Deus crescendo, pastores, pessoas sendo levantadas, jovens sendo levantados, para constituir essas igrejas em pontos diferentes da cidade, eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita? Uma vez eu ouvi essa pergunta. E aí eu falei, cara, quando tiver oportunidade eu vou conversar com alguém mais experiente e mais sábio do que eu no aspecto de igreja. A pergunta foi, a igreja chega aonde a prefeitura não chega. A igreja, ela atende aonde a prefeitura não tem braço para atender. Você acredita nisso? Você acha que isso é uma verdade? Sim, uma grande verdade. A gente vem encontrando muito amparo da igreja. Na pandemia mesmo, a gente viu muitas igrejas amparar até mais do que o próprio governo, né? A gente vê que a igreja ela sobe um morro, ela sobe becos, ela sobe viela, ela entra em comunidades, e esse amparo com a igreja tem sido um papel fundamental de ressocializar pessoas, educá-las espiritualmente e até algumas no modo de cursos livres para que essa pessoa tenha uma capacidade de poder trabalhar. E esse papel da igreja hoje ele é fundamental. Ele tem sido um passo de uma triagem que talvez que a prefeitura não tenha, de receber pessoas na porta da igreja que têm a sua necessidade, Sim. que têm a sua dificuldade, que têm os seus problemas, né? E eu digo que eu brinco que o pastor ele é um psicólogo informal. É verdade. Porque ele ouve, ele aconselha, ele orienta, ele se compadece, ele tá ali para doar. Então, a gente já vê que dentro da assistência social tem que ter um psicólogo. Então, a gente já vê um psicólogo na igreja como uma entidade de assistência social também, né? Então, o cara chega lá, veio do mundo com a mente, né, bagunçada, talvez veio do mundo da droga, veio com abstinência. E o pastor, espiritualmente falando, vem da depressão, tratando da síndrome do pânico, Isso. de diversas outras doenças e enfermidades. E a igreja hoje ela tem feito um papel fundamental. Eu tenho muitos amigos que chegou e disse, ó, eu era ex isso, eu era ex aquilo. E hoje tá aí. E hoje tá bem. Uma bênção. Tá uma bênção, trabalhando, ocupando cargos, ocupando responsabilidades, coisas que eles não queriam antes. Pastor, o nosso tempo tá acabando, gente. Eu sei que o papo aqui rolou tão rápido. A gente pensou, como é que vai ser? Você viu como flui, o papo é bom, a coisa vai andando. Mas eu precisava te perguntar uma coisa assim. Quando a gente olha, e aí a pauta nossa aqui, o Caminhos da Cidade,
você poderia dizer o que para quem hoje faz parte da gestão pública, para aqueles que estão hoje no comando, ocupando os cargos de poder? A igreja e o poder público podem caminhar juntos? Esse é um bom caminho para o desenvolvimento da cidade? Sim, tendo um olhar de se compadecer, um olhar de compaixão maior para a igreja, dando a ela o suporte, eu creio que a igreja ela pode aumentar os seus trabalhos e, aumentando os seus trabalhos, está amparada dentro da lei também. Essas igrejas que você citou que hoje não têm o seu documento, hoje não têm a sua regularização, olhando para o poder público como um suporte de ajuda para poder se regularizar, para poder estar em dia, a igreja ela passa a melhorar. Porque foi o que eu disse hoje, vindo para cá no caminho, comentando com uma pessoa, eu falei para ele assim, ó, quando a gente está dentro da lei, tudo flui. Verdade. Quando a gente está debaixo da lei de Deus e da lei do homem, as coisas começam a dar certo. Eu sempre disse isso daqui na minha vida. Não adianta eu ter algo que eu acho que para mim é benção, mas se eu estiver fora da lei, para mim não é benção. Então, eu estando dentro da lei e eu estou debaixo da bênção de Deus e da bênção dos homens. E assim a gente começa a fazer coisas melhores. Então, eu creio que a igreja caminhando junto, a gente consegue atingir pontos maiores e potencializar o serviço que a igreja já vem feito dentro da cidade de São Bernardo. Pastor Messias, eu quero te agradecer do fundo do coração e pedir a Deus que Ele continue te dando essa sabedoria, te dando força, te dando saúde para você continuar trilhando esse caminho do Evangelho, de ajudar igrejas, ajudar pessoas, cuidar de pessoas, porque eu sempre costumo dizer isso. Pode o poder público querer inaugurar escolas, hospitais, ruas, asfalto, pode inaugurar tudo e são equipamentos fundamentais para a gente cuidar da cidade. Mas o desejo de qualquer gestor público, na minha opinião, tem que ser esse que você comenta com muito amor, que é querer inaugurar gente. E inaugurar gente é cuidar de pessoas, é oferecer educação de qualidade, é oferecer habitação, é oferecer segurança, é oferecer saúde, é a gente parar com aquela visão de que aquilo que é público é ruim. Não. A gente vai combater as desigualdades gerando uma igualdade de oportunidades, que é transformar a escola pública, por que não, num padrão de escola particular, oferecendo qualidade para essas pessoas. Assumindo responsabilidades. Assumindo as responsabilidades. É o posto de saúde com um bom atendimento, humanizado, onde a gente acolhe as pessoas, enfim. Eu acredito de verdade que isso é possível, que a gente precisa inaugurar a gente, que é o papel que você tem exercido com muita qualidade. Por isso eu quero te agradecer e te fazer um pedido antes da gente encerrar. Você olhar para aquela câmera ali que é a sua, deixar uma mensagem final de fé, de esperança, de que tudo vai dar certo, para que as pessoas elas possam assistir esse episódio e saírem daqui tocadas pelo poder do Espírito Santo, mas na certeza de que existem caminhos para a cidade de São Bernardo do Campo e um deles passa pelo nosso bate-papo de hoje. Obrigado, pastor. Bruno, muito obrigado. A você que nos assiste, eu quero deixar uma palavra de esperança para a tua vida, uma palavra de fé, que Deus possa continuar te abençoando. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11, diz a palavra do Senhor assim, ó: bem sei eu os pensamentos que eu tenho para vós, pensamentos de futuro e de esperança, para vos dar o futuro a qual esperais, um futuro de paz e de tranquilidade, não de guerra nem de mal, mas de tranquilidade e esperança. Fique com essa palavra para sua meditação, que Deus possa te abençoar, te guardar e te proteger. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te livre, te proteja de todos os maus. E que nos caminhos dessa cidade de São Bernardo você possa ser abençoado por Deus. Bruno, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Tá? A gente estamos aí junto com você. Precisar da gente para poder caminhar nos caminhos da cidade de São Bernardo. Conte com a gente. Tá bom? Essa iniciativa, esse passo, essa oportunidade de fé que você nos deu vai alcançar muitos jovens que talvez não tinham esse pensamento de assumir responsabilidades. Verdade. Vai alcançar muitas pessoas que talvez olhava para ela e não achava a capacidade de poder enxergar os pontos que ela poderia. Hoje, eu posso dizer que com 27 anos de idade, eu alcancei lugares que o meu próprio pai, com 54 anos, não alcançou. E a gente conversando, como eu disse aqui no começo, o que eu tenho de idade, ele tem de pastor. A gente conversando, eu alcancei horizontes que ele não conseguiu alcançar. E hoje, para minha vida, isso é um motivo de fé. E eu quero que
isso aconteça na vida dos demais jovens que querem também assumir uma responsabilidade. Então, Brunão, obrigado. Valeu, meu irmão. Prazer. Obrigado, cara. Tá bom? Muito, muito bom ter essa amizade com você. Você é uma pessoa que tem nos proporcionado muitos caminhos, né, dentro da cidade de São Bernardo. E eu creio que também poderá proporcionar muitos caminhos para futuros jovens que virão depois da gente, né? Pastor Messias, muito obrigado. Viu? Cara. Valeu. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, ter topado o desafio de participar do Caminhos da Cidade desse episódio. Foi incrível. Espero que você tenha gostado também. Esse foi o episódio aqui com o Pastor Messias, Caminhos da Cidade de São Bernardo do Campo. Essa aqui é uma iniciativa da Fundação Luiz Guimarães São Paulo. E eu acho que você pegou aqui coisas bem interessantes. Por isso, você que é jovem, você, homem ou mulher, assuma a sua responsabilidade, assuma o seu papel e pode acreditar. Vai dar tudo certo. Seja inspiração para alguém hoje. Fique com Deus e a gente se vê no próximo episódio, Caminhos da Cidade. Valeu.